Oi pessoal, aqui quem fala é a Ceci. E eu sou a Rafa. E esse é mais um episódio do nosso podcast Imaculada Cast. Neste episódio iremos entrevistar os alunos do 9º ano, o último ano do colégio. Vamos ouvir suas histórias e aprender com suas jornadas, enquanto se preparam para uma nova fase da vida. É um momento especial para todos nós, pois alguns desses estudantes estão no nosso colégio desde a educação infantil. Hoje vamos entrevistar a Sofia, o Rafael e o Lucas. Muito obrigada pela presença. Agora vamos para as perguntas. Em que ano você entrou no colégio e qual foi a sua primeira professora? Eu entrei em 2014 no colégio. Eu não lembro a minha primeira professora porque eu entrei no PN1, tinha o PN2 e o PN1. Eu entrei no PN1 e depois do PN1 eu fui direto pro primeiro ano. Eu não lembro minha professora do PN1 e do primeiro ano, mas eu lembro do segundo ano, que foi a Débora, que hoje em dia ela dá aula no 5º ano aqui no colégio. Eu entrei em 2021, no 6º ano, e a minha primeira prof foi a Raquel, que é a prof de ensino religioso, e eu gostei muito da mentalidade dela, por causa que era uma prof que focava em fazer os outros se sentirem bem, sabe? Eu entrei em 2019, eu acho. Eu entrei no 4º ano e a minha primeira professora foi a prof. Dani. Aí primeiro eu tive aula com ela foi uma aula online, então não deu pra conhecer ela muito bem, mas logo mais pro final do ano a gente teve aula presencial, daí eu pude ver que ela é uma boa professora. Lembra como foi o primeiro dia de aula? Como era o colégio quando você chegou na primeira vez? Eu não lembro muito do meu primeiro dia de aula, mas eu lembro que eu tenho fotos, assim, com a minha mochila colorida e tudo mais. Mas eu lembro que com certeza deve ter sido muito especial, porque eu tinha 4 anos, mas eu guardo lembranças dessa jornada até hoje, jornadas de quando eu era pequenininha. Mas do meu primeiro dia de aula, assim, eu não tenho muitas lembranças. Eu também não lembro muito bem do meu primeiro dia de aula, mas eu lembro de sentir muito nervosismo, que eu não ia conseguir fazer amigos e que talvez eu não me encaixasse, mas acabou que tudo deu certo com o tempo. Bom, o meu primeiro dia de aula, ele não foi presencial, ele foi online, mas o meu primeiro dia de aula aqui na escola, eu lembro que eu estava bem nervoso, porque eu mal conversava com as pessoas na online, eu ficava mais na minha, então eu também tinha essa questão do nervosismo, que talvez eu não pudesse fazer algum amigo, etc., mas eu consegui me encaixar bem na turma. Como o colégio e os professores influenciaram a sua jornada de aprendizado? Há algum professor ou disciplina que teve um impacto especial em sua vida? Olha, os professores, desde que eu entrei aqui na escola, eles sempre foram muito apreensivos, eles sempre foram muito acolhedores. Eu nunca tive um professor assim que eu posso dizer, essa professora não me dava bem. Não, todos foram muito especiais para mim, mas uma professora que eu vou guardar do fundo do meu coração é a prof. Karine, que nos dá aula de ciências, que as palavras dela, o jeito que ela fala, principalmente nos períodos de Eu no Mundo, ou Líder em Mim, que ela nos dava, ela tinha palavras que me tocavam muito, assim, então ela é uma professora que eu vou levar pro resto da minha vida. Minha prof preferida, assim, também é a prof. Karine, porque ela tinha um jeito de explicar muito bom, ela sempre sabia resolver as dúvidas de todo mundo, assim, e nos períodos de Eu no Mundo também, no 6º e no 7º ano. Ela sempre falava o melhor, o que a gente precisava ouvir para sair bem na vida. Bom, eu acho que eu vou seguir a mesma ideia deles. Eu também gosto muito da prof. Karine, mas eu também gosto muito da prof. Andréia, que a história é uma disciplina que eu gosto bastante, eu me identifico. Ela explica muito bem e tal, mas eu também gosto muito da prof. Karine. Eu acho que é uma professora incrível e que ela explica muito bem, eu entendo bem o jeito que ela explica. E com certeza ela é uma das melhores professoras que eu vou ter na minha vida, eu vou guardar ela no fundo do meu coração. Você poderia compartilhar algumas lembranças especiais que você tem do colégio, alguma história engraçada ou emocionante que aconteceu durante esse ano? Uma história emocionante para mim que eu tive eu acho que foi em 2015, quando eu estava, acho que no primeiro ano,
que a gente teve meio que uma passeata, assim, eles pintaram ali no colégio estradas e com placas de pare, e veio os policiais explicarem as leis de trânsito, e naquele dia a gente podia trazer as nossas bicicletas e qualquer coisa que a gente quisesse andar, assim. E tem fotos até hoje no Facebook do Imaculada, e aquilo foi muito marcante pra mim, eu lembro, porque tinha vários carrinhos, aqueles carrinhos automáticos, tinha bicicleta, então aquele foi um momento, assim, que eu vou guardar pro resto da minha vida, porque eu lembro que eu tava muito feliz naquele dia. E dava pra ver nas fotos, que dava pra ver que o sorriso era de cabo de orelha a orelha. O meu momento mais emocionante aqui na escola, não foi aqui na escola, mas sim no passeio escolar que a gente teve esse ano, no Beto Carreiro. Principalmente nas montanhas-russas, eu tava com muito medo, porque eu nunca tinha ido em nenhum brinquedo, assim, de parque de diversões, né? Daí eu tava muito desesperado. Até gravaram um vídeo meu que eu tava assim. Daí a gente ficou rindo muito depois, foi muito legal. Uma lembrança que eu tenho é quando, acho que era no 6º ou 7º ano, que a gente estava numa aula de ensino religioso, acho que era o primeiro período da segunda-feira. Aí todos os guris, a gente sentava todo mundo em dupla, né, na sala. Aí todos os guris sentavam em uma fileira, assim. Aí eu lembro que tava todo mundo muito quieto no dia, né? Ninguém tava falando nada, e normalmente não é assim. Normalmente a gente é mais agitado, assim, e tal. Mas eu pensei que era, por exemplo, porque era segunda-feira e tava todo mundo meio cansado. Mas quando eu olho pra trás, tem um quilo de cola na minha cadeira. Daí tá todo mundo passando cola na minha cadeira e tal. Aí eu lembro até hoje que eles escreveram um papelzinho pra me avisar, escrito "tá escorrendo", todo errado, cara. Aí eu lembro até hoje disso, daí eu lembro que foi todo mundo pra direção e etc, mas eu lembro muito dessa história e me marcou bastante. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo dos anos na escola e como os superou? Acho que um dos maiores desafios é se adaptar com a quantidade de matérias e a adaptação da rotina. Mas acho que assim, o maior desafio mesmo foi durante a pandemia, que foi a gente começou a ter as aulas online no 4º ano, e que de início, que era para ser apenas 15 dias fora do colégio, se tornou os meses, né? Então foi uma adaptação muito difícil, principalmente para aqueles, por exemplo, para os meus familiares que não entendiam muito de tecnologia, porque depois veio o Google Meet, o Google Class, e foi muito difícil essa jornada da pandemia do Covid-19, mas a gente superou e consegui. A professora Dani, no 4º ano, ela conseguia me dar aulas particulares, mesmo fora do horário dela, para conseguir recuperar. Então, como eu disse, as professoras sempre foram muito parceiras nessa jornada, entendiam as nossas dificuldades, e vai ser uma coisa que eu vou levar para a vida. Minha principal dificuldade, eu acho que foi ali no 6º, 7º ano, que em português a prof elas passava tipo uns 8 trabalhos por trimestre. Daí eu ficava louco com ela, porque eu prefiro muito mais fazer uma prova do que fazer vários trabalhos, assim. Daí eu tive que me adaptar muito para conseguir passar de ano. Eu acho que meu maior problema foi a questão da adaptação no 6º ano, né? Porque eu passei a acordar cedo, ter diversas matérias com diversas professoras, e eu acho que foi muito difícil para mim essa adaptação, principalmente acordar cedo, porque eu tinha uma rotina muito ruim. Eu sempre acordava, acho que umas 11 horas, ia dormir umas 3 horas da manhã, então foi bem difícil começar a acordar cedo, etc. Eu acho que esse foi o meu principal problema. Muito por isso que também minhas notas começaram a cair, eu não conseguia prestar atenção nas aulas, porque eu estava com muito sono. Foi bem difícil me adaptar. À medida que vocês se formam, o que levaram consigo do nosso colégio que será importante para o futuro? À medida que vocês se formam, o que levarão consigo no nosso colégio e que será importante para o futuro? Eu acho que eu vou levar comigo muito o companheirismo do Imaculada. Eu acho que o Imaculada, ele não só ajuda nas nossas dificuldades de matérias, assim, nas dificuldades acadêmicas, ele nos ajuda na vida pessoal. Eles são pessoas muito acolhedoras,
Eu sinto que o Imaculada, ele abraça a gente, ele tá na nossa rotina, ele acompanha a gente, então é isso que eu vou levar pra minha vida, assim. Eu acho que Imaculada ele tem um ensino muito mais livre comparado à minha última escola. Eu fiquei muito feliz por causa disso, porque aqui as pessoas têm mais liberdade para fazer o que elas querem, sabe? Então, tipo, na minha última escola eu não podia nem pegar água direito, nem ir no banheiro direito. Aqui tu pode sair quando quiser, só pedir para a prof, assim. E eu acho que também o ensino daqui é muito bom, principalmente das matérias que eu tive facilidade de conseguir aprender muita coisa, e eu acho que eu vou levar bastante disso pro futuro. O que eu vou levar, principalmente o que me marcou, foram as aulas do Líder Minha, ou Eu no Mundo, que vão me ajudar a sempre ser uma pessoa certa na vida, nunca sair da linha, sempre ter uma rotina, nunca ir para o mau caminho, etc. E eu acho também é uma escola muito acolhedora. Sempre que tu tiver algum problema, tu pode ir lá na coordenação, falar com eles, etc. Eles vão te acolher muito bem. Isso que eu gosto muito nesse colégio, eles são muito acolhedores. Você tem algum conselho para os alunos mais jovens? Algo que você gostaria de ter sabido quando estava na nossa idade? Eu diria aproveitem, porque por mais que seja chato, por mais que tem aquela quebra de rotina do 5º para o 6º ano, por mais que no 9º ano vai ter um monte de matéria de química, de biologia, vocês vão ralar muito com as provas, os professores vão cobrar muito de vocês, mas é porque eles querem o bem de vocês. Então eu diria, aproveita, porque num piscar de olhos tu tá saindo da escola e tu fica com uma saudade imensa, porque daqui eu vou lembrar muitas memórias e vai ser com certeza minha memória inconsolável. Um conselho que eu tenho é que, tipo, a maior parte das pessoas deveriam estudar. Eu nunca estudei porque eu sempre tive muita facilidade. E eu passo agora, hoje em dia, tipo, como eu não estou acostumado a estudar, nunca me acostumei, é muito mais difícil agora para eu ter que me acostumar do que já começar mais cedo. Porque eu achava bem tranquilo passar nas provas, só que está dificultando cada vez mais. E como eu não tenho costume de estudar, eu acho que isso vai acabar me complicando um pouco no futuro. Bom, eu diria a mesma coisa que a Sofia. Eu falaria que para aproveitar tudo que vocês estão vivendo agora, porque com certeza vocês vão sentir saudade de tudo. E eu também falaria um pouquinho do que o Lucas falou, que para prestar bastante atenção na aula. Eu não tinha o costume de prestar atenção e eu sempre tinha que dar uma olhada em casa, e eu acho muito mais fácil prestar atenção na aula, porque tem tudo o conteúdo ali na frente e principalmente tem uma pessoa para te explicar. Então tirem dúvidas, não tenham vergonha de perguntar. Isso é uma das coisas que mais me atrapalharam. Eu tinha vergonha de perguntar, eu pensava que as pessoas iam me achar um burro e etc, mas as pessoas não vão, as pessoas não estão ali para te julgar, elas estão ali para te ajudar. Então fique com isso na cabeça. Como vocês veem a importância da amizade e do apoio mútuo ao longo desses anos na escola? Eu acho que a importância da amizade ela é importante porque, assim, particularmente na nossa turma, a gente teve uma fase que a gente era muito desunido. E a gente sofreu bastante com isso, por conta de fazer trabalhos, era muito difícil, trabalhos em grupo, a gente não se enturmava. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente percebe que nas pessoas, a gente não controla as pessoas. Então eu acredito que a amizade no estudo é uma coisa que a gente leva pra vida, assim, tanto na chamadas antes da prova, aquele nervosismo, ou conversar com aquela pessoa que era mais inteligente naquele assunto 5 minutos antes da prova para tu entender. Eu acho que uma turma unida e um amigo que tu tem do teu lado são extremamente importantes na caminhada do estudante. Concordo bastante com o que ela disse, e também, tipo, ter amigos é o que te dá vontade para vir para a escola, sabe? Muitas vezes tem dias que tu não quer estudar, não quer ir pra escola, não quer... Tipo, uma segunda de manhã é muito chato ter que ir aprender, mas tem aquele amigo que vai estar sempre ali pra passar o mesmo que tu, pra te consolar, pra te ajudar. E é disso que tu precisa pra continuar tendo o incentivo pra vir pra escola. Concordo plenamente com o que os dois falaram.
sempre muito bom ter amigos para tu poder conversar o que tu tá passando, poder se ajudar em provas. Por exemplo, se tu tem uma dificuldade de uma coisa, muitas vezes o teu amigo pode ter facilidade, ele pode te explicar o conteúdo que tu não entendeu, se não tem horários dessa disciplina. Então eu acho que ter amizades é muito importante para realmente passar por desafios junto contigo, porque sozinho ninguém consegue. Então é muito bom ter amigos. À medida que vocês se preparam para sair da escola, quais são as emoções que estão sentindo? Muitas saudades. Muitas e muitas, muitas saudades de todos os momentos que eu vivi aqui na Imaculada. Desses 11 anos que eu tô aqui, de olhar para os corredores, de quando ainda tinha ensino médio aqui, de olhar para as fotos que estão lá e lembrar de pessoas que eu convivi naquela época do ensino médio. É um sentimento muito louco, assim, de pensar que hoje é o nosso último dia de aula e que tudo isso é os nossos últimos períodos e que tudo isso que a gente está vivendo vai virar uma lembrança, que infelizmente a gente não vai viver mais. Então, a Imaculada acho que vai ser uma coisa que eu vou levar pro meu coração e pra minha vida, assim. Eu com certeza também vou ficar muito triste, eu já estou muito triste de ter que me separar dos meus amigos. Apesar de ainda manter contato com alguns deles, eu estou sentindo muita ansiedade também pela escola nova que eu vou e eu não queria que tudo acabasse tão cedo assim nessa escola. Eu estou sentindo isso também. Para mim ainda não caiu muito a ficha do que, tipo, isso é agora, essa manhã é a última manhã que eu vou estar nessa escola como estudante. Obviamente eu vou vir em eventos como a FACIC, o festival, a festa junina, mas essa é a última manhã que eu vou estar aqui como um estudante. Então isso é muito triste. Com certeza eu vou ficar com muita saudade da escola, das pessoas que eu convivi aqui, dos momentos que eu passei, e com certeza também vou levar para a vida e vou ter uma memória muito boa dessa escola para sempre. Quais são os seus planos e expectativas para o futuro? Qual é a sua próxima escola? Já pensou na sua profissão? As minhas expectativas para o futuro é começar a estudar bastante, focar bastante nas aulas. Eu acho que eu vou para o DES ou para a Fevale e tentei Liberato também, mas as minhas expectativas para o futuro é seguir estudando e passar no vestibular, em concurso público talvez, e eu espero que eu consiga me adaptar na outra escola, porque eu nunca mudei de escola, então também estou com bastante ansiedade de mudar de escola, mas eu espero e pretendo que seja muito bom e que eu consiga fazer novos amigos. Bom, eu já sei a escola que eu vou, que vai ser uma Marista, e eu já tenho muitos amigos lá, então eu acredito que a adaptação não vai ser um problema tão grande na questão de amigos, mas na questão de estudo talvez mude bastante, porque como é o ensino médio, né, pula um degrau muito grande na questão de ensino. Então eu acredito que eu vou ter que começar a estudar sério, assim, fazer todos os trabalhos bem antes do prazo para conseguir corrigir eles a tempo, e eu vou ter que me empenhar bem mais. Bom, eu também já sei a escola que eu vou para a mesma escola do Lucas, o Marista Pio XII, em Novo Hamburgo, e eu acho que uma coisa ruim para mim vai ser uma adaptação, porque realmente eu não conheço muitas pessoas lá além do Lucas, e eu sempre tive uma dificuldade de fazer amigos, eu sou uma pessoa bem tímida, e também, como o Lucas falou, vai ter agora um degrau, né? Um ensino médio, um ensino difícil, e as minhas expectativas são realmente começar a estudar mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu não curto muito estudar, eu tenho que pegar o hábito e tentar, como a Sofia falou, passar num vestibular ou um concurso e etc. E professor, tem alguma coisa específica? Ainda não, realmente. Não tem. Rafa, agora é boa a hora da pergunta sobre o ensino médio do colégio. Mas vocês não tem que perguntar ainda? Não, mas é melhor agora nessa ordem, porque eles falaram do futuro, dos estudos, da próxima escola. Daí seria bom nesse momento. Tá. Pode falar? Se a escola fazer ensino médio, vocês vão vir pra cá? Ela não vai fazer, a gente sabe que não, mas se tivesse, vamos fazer. Se tivesse ensino médio aqui na escola, vocês iriam? Eu com certeza voltaria se eu tivesse oportunidade, eu com certeza voltaria, porque é uma escola muito boa, assim, eu
nossa, eu iria adorar ver o ensino médio aqui, até porque só contam as histórias. Eu estive aqui quando eu era pequena e eu vi o ensino médio, assim, e ensino médio é uma coisa muito boa, eu acho que eu com certeza voltaria. Eu já não tenho certeza se eu voltaria, porque ficaria muito contra a minha rotina. Por ser uma escola em Novo Hamburgo, já me ajuda, porque eu tenho treinos em Novo Hamburgo, que eu preciso ir praticamente todo dia, e já estudar lá facilitaria muito. Então, provavelmente eu manteria indo pro Marista e não no Imaculado, mas não é por causa do estudo nem do ensino, e sim por causa da minha rotina. Bom, eu realmente eu não sei. Por exemplo, se eu estou no nono ano agora, se ano que vem já tivesse o ensino médio, eu acho que com certeza eu ficaria, por questão de ter amizades aqui, não ter que passar por aquele processo de adaptação e tudo. Mas se, por exemplo, eu comecei lá o ensino médio lá no Marista e começou o ensino médio aqui, se eu tivesse a oportunidade de voltar aqui para o segundo ano do ensino médio, eu não voltaria, porque eu já teria me acostumado com as pessoas lá, já teria feito amigos, me acostumado com a rotina, porque eu vou ter que mudar bastante a minha rotina, então eu acho que eu não voltaria. Qual é a mensagem ou reflexão final que vocês gostariam de compartilhar com a nossa comunidade escolar? Eu acho que eu tenho só que uma mensagem, acho que é só agradecer mesmo por todos esses anos vividos e por todas as professoras que me deram conselhos, por todos os professores que me ajudaram, pela estrutura da escola, que sempre foi muito acolhedora, pela Alessandra, pela Valéria, por todas as professoras. Eu tenho um carinho imenso e eu vou sair daqui assim, triste e com memórias assim que eu vou levar pro resto da minha vida. Mas assim, uma reflexão é que aproveitar e a escola é muito boa, eu só tenho isso para dizer. Eu também só quero agradecer a tudo que a escola me proporcionou nesses 4 anos que eu estudei aqui, né? E também só passar de conselho, né, para as crianças que estão chegando agora no ensino fundamental, no caso, ensino fundamental avançado, eu acho, né? Que é do 6º ao 9º ano, que é só estudar muito, 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 que tu consegue o que tu quiser, assim, na tua vida, sabe? É isso. Bom, eu também só queria agradecer por todos os momentos que eu passei aqui, todos os amigos que eu fiz, com certeza eu vou levar alguns para o resto da minha vida, vou sempre ser amigo deles. E eu também queria dar um conselho para as pessoas dos anos finais, que não é esse bicho de monstro de 3 cabeças que todo mundo fala, não é difícil, é só se concentrar nas aulas, estudar, sempre manter uma rotina que vai dar tudo certo, não precisa se preocupar tanto. E eu queria desejar uma boa sorte para todo mundo que está entrando nesse ciclo e novamente agradecer por todos os momentos que eu passei aqui, todas as pessoas que me ajudaram quando eu tive problemas e etc. É isso. Obrigada por participar do meu ColedaCast. Curta o vídeo e compartilhe. Tchau. Tchau!